estão tomando durante Na próxima reunião do Curso Esporte, quem que vai fazer é a Josi. Cara, mentira! Ela tá com vontade de falar, ela leu, já Mentira, viu o eu não assunto. faço, eu não. Vixe. Quando eu falar pra você ver, não sai nada. Vamos iniciar? Eu canto, pode. Deixa. Ou dança. Acho que a mais é alguma coisa assim? Oi? Pode chegar. Pode entrar. Levantar. Está faltando a seda. Ah, não, é assim. Gente, então nós vamos iniciar o nosso estudo, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos coordenadores desse trabalho. Agradecemos por estarmos mais uma vez hoje no estudo, procurando tirar as dúvidas e pôr em prática nas nossas reuniões. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livre de todo mal. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ver da formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade. Esse item dos médiuns é um item assim, muito fácil e que eu tenho certeza que não vai ter nenhuma novidade para ninguém, porque foi coisa já vistas quando fizemos o COEM e principalmente já foi vivenciado. Como aqui não tem nenhum médium que está iniciando, né, nesse momento, então não vai ter novidade. Isso aqui é mais para os médiums iniciantes, mas nós sabemos que nós não somos doutores também. Então, por isso, nós também temos que aproveitar o estudo para reflexão, porque às vezes nós achamos que não, nós estamos sabendo de tudo, mas na hora da prática, nós ainda erramos muito. Então é muito importante que a gente não subestime nenhum tema. Nós podemos achar que já está da nossa compreensão, mas que precisa sempre de uma reflexão. Então, desenvolvimento mediúnico. Primeira coisa, nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade natural, né? E ela não depende de lugar, ela não depende do sexo, ela não depende da condição social, e ela não depende nem dos fatos, para ela surgir, não depende nem da moralidade, e nem filiação religiosa. Nós sabemos que os médiuns, que ser médium não é o privilégio de nenhum espírito, só de espíritas. Sempre os médiuns existiram, desde a antiguidade já se existia médium. O que não pode acontecer é forçar a eclosão da mediunidade. Mas nós temos obrigação, os espíritas, de oferecer condições para que as pessoas que manifestam a mediunidade, elas tenham condição de equilibrá-la e usá-la adequadamente, né? Então, isso é um fato muito importante, porque várias pessoas conversam comigo e falam assim, elas não aceitam o COEM. Elas acham que o COEM força a mediunidade e que fica fazendo, vamos falar entre aspas, forma-se médiums no COEM. Então, eu fiz COEM faz apenas 3 anos. Mas mesmo quando eu não tinha feito COEM, eu já tinha essa noção que o COEM não é para formar médium. COEM é para educar a mediunidade, né?
Então a gente precisa, nós precisamos saber disso, quando alguém nos questionar, que a gente saiba dar uma resposta à altura. E também educar trabalhadores para a área da mediunidade. Isso mesmo. Sempre é no fator educação, né, Antônio Carlos? Não formação. Não existe formação de médico, porque a inclusão Não tem se dá de jeito. maneira Você natural. fez Coen. Isso. Então, mas sabe, tem muita gente que fala isso, sabe, Antônio Carlos? Ignora o que é o Coen, não participam e criticam. Mas não conheço. Né? Então, por que isso? Porque ignoram o que é o Coen. E porque, infelizmente, também muitos centros espíritas não fazem o Coen adequadamente. Nós sabemos que isso acontece também, né? Então, nós sabemos que nós temos que pensar sempre em educar a mediunidade. Eu não sou médium, mas eu trabalho, por exemplo, como orientadora, doutrinadora. Então, eu tenho que saber também o papel do médium, saber o que é realmente, o que é mediunidade, quais os casos de mediunidade, e nós temos que estar estudando. E eu vou fazer uma pergunta para o Zé Mauro. Ele vai nos responder uma coisa que você acha que nós podemos colocar no trabalho mediúnico uma pessoa que apresenta perturbação? Primeiramente, né, essa parte da perturbação, através, pode ser da mediunidade, né, pode não ser também da mediunidade, né. Então, ele deve ser tratado primeiro, né, passa pelo atendimento fraterno, passa por todo o processo de tratamento que tem aqui no centro, cura-se ou alivia-se o mal, ele passa a estudar, conhecer o que é doutrina, se orientar, se equilibrar, faz o Coen e dá continuidade na sua vida. Isso. O Zé Mauro falou uma coisa muito importante, porque não é toda perturbação que tem a ver com mediunidade. Então, além de tudo isso que ele falou, encaminhar mesmo, né, para o centro espírita, para o atendimento fraterno, fazer esse atendimento através também de passes, de água frutificada, de reunião, indicá-lo à reunião doutrinária quando ele tiver condições de frequentar, né? E outra coisa, às vezes não vai ser mediunidade, mas é caso de ser encaminhado para o médico, né? É uma coisa física, que não tem nada a ver com mediunidade. Então, é isso mesmo. E agora, para o desenvolvimento mediúnico, Josiane, vou perguntar para ela. Você acha como deve ser a pessoa, o médium, como o médium deve estar para ele poder frequentar uma reunião mediúnica? Ele já fez o Coen, já se constatou que ele é médium. Qual deve ser a postura de um médium e como é que ele deve estar? Pelo que eu li, assim, eu acho que vai muito do comportamento moral dele, que influencia muito. Ele tem que, acho que o médium tem que ser médium não só dentro do centro, mas também, médium não, o espírito não só dentro do centro, mas fora também. Então ele tem que ter um comportamento, assim, certo, não fazer mal às pessoas, essas coisas. Isso. Então, o médium, ele tem que ser moralizado, né? E também tem que ter consciência do seu papel, né? Como você mesmo disse, e ele tem que ser uma pessoa equilibrada. O médium não pode ter desequilíbrio, porque senão o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer influência de espíritos brincalhões. Então, ele tem que estar preparado, tem que estar equilibrado também, né? Muito bem. E será que basta, depois que fizemos o Coen, foi constatado que somos médium, aí já podemos sentar numa mesa e depois agora já estamos preparados? É só isso. Aí não precisa estudar mais, acabou o Coen, acabou o Coen. Não precisa mais estudar, vamos agora só ter a mediunidade prática. Será que é isso, Lívia? Não, de jeito nenhum. O estudo tem que ser contínuo, porque se você não estudar e não tiver a parte moral também
dentro de você atrapalha nos trabalhos mediúnicos. Certo. E outra coisa, né, gente? O Coen é só uma direção, É. né? E esse estudo, esse preparo que o médium tem que ter, tem que ser constante. E eu acho muito importante esse trabalho que o Tony colocou na casa. Na última reunião do mês, é estudo. Porque se a gente não reunir em grupo para estudar, a gente não estuda. A gente não troca ideia, a gente não tira as dúvidas. Então, eu acho isso muito importante. Põe agora a carta, né? Vai lá. Mas tem que Dirigir dirigir. para treinar. Se não pega o carro nunca, não vai aprender a dirigir. Isso ali. É isso mesmo. Eu acho que também a mediunidade exercida dentro do espiritismo, o espiritismo não assim diretamente, não é falado para quem é médio assim, mas ele é cobrado, essa moral dele é cobrada dentro do espiritismo, né? Não sei como é que a mediunidade é dentro de uma outra religião, ou doutrina, se é que tem, manifestação, tudo. Mas no espiritismo você tem mesmo que melhorar, acertar mais mesmo, né? Melhorar sua moral a cada dia, porque senão você vai ter dificuldade mesmo. Isso aí, É isso, a gente você vive tá isso falando daí. uma coisa muito certa. Você vai ter dificuldade mesmo. Porque se você não se moralizar, a dificuldade não vai ser do centro espírita, vai ser sua. É você que vai ter dificuldade. Nós vamos falar um pouquinho depois disso aí detalhadamente. Então, nós temos, o médium tem que aprender a empregar essa mediunidade, porque nós sabemos que há vários tipos de mediunidade, né? Psicografia, psicofonia, mediunidade por efeitos físicos. Então, o médium vai ter que saber disso e ele vai ter que constatar qual tipo que é a sua mediunidade. E fala-se assim, que o desenvolvimento da mediunidade ele abrange 3 aspectos: doutrinário, de técnicas e de moral, a da moral, que nós já falamos até um pouquinho da moral. Doutrinário. O que significa isso, Marli, né? O que significa o médium no aspecto, para o desenvolvimento da mediunidade no aspecto doutrinário? Eu penso, não sei se também vou estar errada, é passar os conceitos mesmo da doutrina espírita, né? Ele precisa passar ou conhecer? Não, conhecer primeiramente, para depois. Eu estou pensando lá no. Você só está pensando na doação. Na doação. Para ele também poder passar, quando for necessário, alguma coisa para aquele espírito que está ali, né? Isso. Necessitando daquelas respostas. Porque às vezes o médium, ele, por exemplo, psicografia, psicofonia, ele não tem ainda uma compreensão exata de como se dá o intercâmbio, né? Do espírito, como se dá de perispírito, ele não tem essas noções. Então, a primeira coisa que o médium tem que fazer é conhecer a doutrina espírita, conhecer os seus fundamentos, conhecer o universo, conhecer a si mesmo, conhecer os outros seres como criaturas regidas por uma lei de causa e efeito. Que isso é muito importante que nós saibamos, que nós estamos regidos sobre a lei de causa e efeito, né? E ele tem que saber sobre a ação do pensamento, sobre a ação dos fluidos, porque o médium, ele tem que estar preparado e ele tem que saber que ele recebendo, quando ele vai dar facilidade, e tem muitos que têm até medo de ser médium, né? Porque tem medo de perder os fluidos, de ficar fraco, de ficar doente. Então o médium tem que saber que isso não vai acontecer com ele. Se ele for um estudioso, se ele for praticar, se ele tiver a moral e ele tiver todos os subsídios, ele vai se fortalecer através da mediunidade. Então, por isso que eu falei assim, que esse capítulo é muito assim para os iniciantes, porque a gente tinha no Coen, né, Sueli, pessoas que manifestavam mediunidade, mas tinha medo. Tinha medo, não é só da responsabilidade de ser médium, é medo mesmo desse intercâmbio que existe, né, entre encarnado e desencarnado. E nós sabemos que isso deve ser a coisa mais comum e ser tratado com a maior naturalidade como um fenômeno natural, né? O próprio é dúvida, né? Porque tem médium que tem dúvida às vezes, né? Uma boa parte dos médios duvida que às vezes ele está tendo influência, a comunicação. Muita gente fala, né? A gente percebe e fala assim, será que isso não é meu? Né? Isso aí nós vamos falar e você tem razão. Mas isso aí, essa preocupação, isso não é meu,
Eu não sou médium, mas eu ouço meus colegas sempre falando isso, né? Eu não sei se isso é meu ou se foi do espírito. O importante é que quando se manifesta, você sente, quando você vem uma ideia que você nunca pensou naquilo, você nunca teve aquele conhecimento, você recebe por intuição, ou seja, por lá, você vai ver que isso não é seu. Mas desde o começo, no início da mediunidade, quando se manifesta, é natural que se tenha essa dúvida. Porque o médium ainda não tem a sua mediunidade muito educada. Porque com o passar do tempo, ele já vai sabendo distinguir muito bem o que não é. E assim mesmo, eu acredito que ainda deve surgir alguma dúvida. Principalmente no campo assim, nosso, que ainda que é pronto-socorro, que ainda são coisas mais simples, ainda a gente vê nessa ali. O médico pergunta, será que isso foi meu? Será que foi do espírito? Até porque tem uma parte que é do médium, né? Não é 100% do espírito, né? Por isso que nós temos que ser cultos, que nós temos que entender para a gente passar pelo crivo da razão. Tudo. Depende muito das nossas ideias também. Às vezes você recebe a psicofonia, você recebe de uma maneira, mas quando passa pelos teus espíritos, você transmite de outro. Não muda às vezes o significado, mas você transmite, né? Então isso é natural que aconteça. E é importante que a gente saiba que a comunicação se dá de perispírito para perispírito, né? Então isso é muito importante também. Quais as propriedades do perispírito? Se a gente não souber pelo menos o mínimo sobre o perispírito, não tem jeito de entender a mediunidade. Eu acho, né? Estou falando isso baseado nos estudos que eu fiz. Porque eu não sou médium e eu não sei. Mas pelos estudos que eu fiz, fala que o mínimo que o médium tem que saber é isso também. As propriedades do perispírito. Eu poderia entender esse mecanismo. Se ele entender as propriedades do perispírito, fica mais fácil ele entender esse mecanismo da comunicação. Isso. E dele saber que ele não, quem manda é ele. Quem manda no corpo dele é ele. Porque esse negócio de falar assim que o espírito faz o que quer, é porque o médium ainda não educou sua mediunidade. Hoje a gente quase que não vê isso, mas a primeira vez que eu fui numa reunião mediúnica, que quando eu tinha uns 8 anos, já faz tempo, então, ano passado, eu assisti uma reunião mediúnica e eu fiquei apavorada. Fiquei super apavorada, porque foi público, o médium se debatia, batia, fazia aquela... Então, eu não voltei nunca mais. E fui ver mediunidade agora no Poema. Então, eu nunca mais assisti reunião mediúnica, porque eu fiquei impregnada aqui na minha cabeça. Porque o médium não era educado. Ele não havia educado a sua mediunidade. Não era o médium, era a sua mediunidade que não era educada. E provavelmente ele também não. Então, E o médico sofre com isso. sofre muito, porque ele se deixa levar e se deixa dominar pelo espírito. Isso não pode acontecer. Porque eu acredito. Muitos tempos que não tem que a pessoa chega e já vai dar paz, já vai receber o espírito, sem conhecimento, Não, acho que ainda tem ainda, né? Tem. Quando eu conheci a atividade, eu recebi o espírito do jeito que ele vinha, bravo, nervoso. Se transmitia do jeitinho que ele. Aí depois, não sei se der mal, eu estava no começo, quando eu comecei, não, era o Antônio Carlos, o outro Antônio Carlos. Então, eu recebi, aí depois eu falei, não, eu tenho que me educar. Aí hoje eu converso, eu acalmo tudo depois, aí que eu... Mas é porque eu acredito, por exemplo, no grupo de vocês, que eles Agora eu não os espíritos chegam nem sempre educativos, não é? O pensamento, eu estou educando ele. Então, o seu é desobsessão, você trabalha em desobsessão. Já, não é? desobsessão. Então, eu acredito que aí seja um pouco mais complexo que o nosso mencionismo. O nosso que é pronto-socorro, são espíritos mais assim, que aceitam mais. Agora, desobsessão, então o médium tem que ser mais educado a sua mediunidade ainda, né, irmão? Mas foi um estudo. Muitas das vezes, o espírito comunicante diz assim, é porque o médium não fala o que eu quero falar. O espírito se queixa. O espírito fala. Por quê? Porque o médium filtra.
Isso. É onde ele falou, daquela hora, passa pelo crivo da sua razão. Então você não fala palavrões se você não quiser falar. É assim, Zé Mauro? Aí vai parte da educação do médico. Né? Então, se o médico, às vezes, não tem esse conhecimento, né? Como você disse no início, isso é natural, a mediunidade é natural, né? Ele não foi educado ainda. Então, aí o espírito vem, né, comunicar e ele passa o que ele quiser. Né? Então, ele fica livre para isso. Mas o médium, como o médium já é educado, já passou pelo COEM, já percorreu, né, o socorro, né, e vem paulatinamente. Então, o que acontece? Você vai se educando. Nessa educação, então, os espíritos, né, já vêm, já comunicam dessa forma. E essa a reunião de obsessão é uma reunião assim, às vezes todo mundo, eu percebo nesse grupo, quer dizer, tem medo da reunião de obsessão. É tão natural porque quando o médium chega nessa reunião, ele já está com todo o preparo. É uma reunião normal, né? Então as coisas vão assim devagar, conforme vai crescendo o grupo, vai se aperfeiçoando os seus conhecimentos, que o Antônio vai colocando as responsabilidades. Vocês já não é só pronto-socorro, já é socorro. Nossa, já passou de socorro também, né? Nós já subimos o degrau. Dois, né? Então, gente, depois, agora falando em técnica. Deixa eu só falar um negócio. Pode. Nem sempre também o espírito fala o que ele quer, porque não é permitido do outro lado também. Porque quem orienta, quem é o coordenador da reunião, eu às vezes na orientação eu já ouvi o espírito falar, eles não deixam falar o que eu quero falar. Né? Às vezes eles falam assim, da parte espiritual, né? A equipe espiritual. Porque às vezes ele vai falar coisas muito pesadas, coisas para perturbar a reunião. Né? Ele já recebe, antes de vir para... Então fica com medo do médium. Antes dele se aproximar do médium, ele já recebe um tratamento, né? Para que ele colabore. Né? E aí, principalmente, você falou isso muito bem, nós temos que ter essa noção e essa certeza também. Por isso que a gente dá aí o preparo, da gente fazer a nossa parte, porque senão a equipe espiritual vai ter trabalho dobrado. Além de trabalhar com os espíritos, vai ter que trabalhar com o médium. Porque eles não deixam que aconteça o acidente. Quando a reunião é séria, vamos falar entre aspas, né? não acontece acidentes. Porque os espíritos, se o médium não se prepara, ele faz a parte do médium também. Isso foi muito importante você se lembrar disso. A gente sabe disso, né, Sueli, que a parte espiritual, aliás, são eles que presidem a reunião, né? Nós fazemos um pequenino papel, estudando as obras de André Luiz, né, Zé Mauro? Cada dia a gente percebe mais isso, né? Aprendendo mais. Vai. Então, agora falamos disso, então, nós falamos da parte doutrinária. E da técnica? O que seria técnica? Precisa saber técnica. Tem alguma técnica para ser médium? Precisa ter alguma coisa assim, que tem que obedecer uma técnica para ser médium? O que vocês acham? Acho que não. O que seria, então, fala assim, que passa por 3 fatores, doutrinário, técnica. O que seria essa técnica? A técnica que eu acho, do meu pensamento, acho que é o conhecimento do médico para ele poder caminhar para isso daí. É o conhecimento mesmo, ele saber que tipo de mediunidade existe. Porque nenhum médico é santo. Porque todo mundo tem que ser. Existe santidade do médico, né? E para dizer que ele não erra, que ele não comete algum deslize, isso eu acho que é normal. E além disso, você falou uma coisa importante, porque além de a gente saber o tipo de mediunidade, a técnica se refere assim também, quando você se prepara, quando você recebe um espírito, através dos fluidos do próprio espírito, que transmite de perispírito para perispírito, você vai sentir se é um espírito inferior, se é um espírito superior, ou se é mediano ou nós mesmos, né? Então a gente sente pelos próprios fluidos também, né? E através do estudo da técnica nós vamos saber. Como o senhor falou, você tem que fazer uma triagem, porque senão você acaba falando besteira do doutrinador.
um palavrão, alguma coisa. Então isso requer um conhecimento muito grande e um preparo também para que você tenha esse conhecimento. Senão você vai. A técnica aí também, assim, seria aqueles fundamentos, até de científicos. concentrar, como que a pessoa vai se concentrar, porque o médium, antes a gente faz a oração, a prece, como que vai, a gente leu uma antes da prece, leu o Evangelho, leu Saber o da lei da Espírito. sintonia. Isso, justamente. É isso que a gente ia falar agora. Tem que entrar em sintonia, porque nós já sabemos. Saber como que as características do perispírito. Isso. Saber como é que funciona a interação de fluidos. Esses detalhes, né? É, isso mesmo. E, inclusive, também, né, Antônio Carlos, assim, porque nós sabemos, por exemplo, ao dar facilidade, a existência dos tem que fluidos. saber controlar, ele tem que estar concentrado para que ele, primeiro, com o plano espiritual, para que ele tenha equilíbrio. Então, por isso que é importante a prece. Aí entra o preparo. O preparo em si. Isso mesmo. Ele não muito pode importante. vir de qualquer jeito, tem que preparar, se preparar. Certo. E, mais uma vez aqui fala, é necessário que se persevere no estudo. Então, essa reunião, uma vez por mês, ela é importantíssima. Não poderia ter falta de jeito nenhum. O Antônio Carlos sempre cobra, né, Antônio Carlos? E com razão. Não poderia ter falta mesmo. Porque ela pode ser, olha, ela é tão importante quanto a reunião mediúnica. E vamos até falar, sem ela, não se faz nenhuma reunião mediúnica criteriosa. Então é muito importante a nossa presença nessa reunião de estudo. Porque se não estudar, começa a criar vício, começa a inventar coisa. E os próprios espíritos vão jogando sujeira. Então você vê aí, nego, às vezes falar que tem que tomar banho de rosa, que tem que tomar lua cheia, sal grosso. Uma banho de rosa é bom para ficar cheiroso, né? Aí é bom. Entendeu? Então começa a ver essas coisas. Aí são técnicas novas. Falar que tem que tomar banho de lua cheia. Não, tem muitos crendices ainda, mistura-se coisas. Então quer dizer, o estudo é um esforço para limpar isso. E valoriza o seu trabalho. E o estudo é bom. E como assim, não são todos que vêm, sempre tem umas faltinhas. Infelizmente, então, a gente falta. Eu também não fica, posso nem cobrando ninguém, não. Fica em haver, né? Então, e o estudo eu acho importante porque a gente tem esse espaço também de tirar a dúvida. Às vezes alguma coisa está acontecendo no grupo e a gente termina a reunião, automaticamente um já sai, outro já sai e aquelas dificuldades ficam no ar. Então, esse estudo é para assim, abrir também para alguma pergunta, alguma dificuldade que o médico está tendo, que o doutorador está tendo, eu acho importante. Porque a gente não tem outro espaço para conversar, a não ser esse. Né? E é importante porque também o médium vai se sentir mais seguro. Né? Cada dia mais ele vai se entregar ao trabalho com mais responsabilidade, porque ele vai sentindo que o centro espírita oferece esse respaldo. Né? Além da equipe espiritual, os encarnados também favorecem isso. Isso é muito importante. Então, moral nós já falamos, então vamos falar só um pouquinho, senão não deixo o tempo para Beth. Como ele disse, não é obrigado a ser santo. Nem o médium, ninguém exige do médium santidade. Porque somos espíritos ainda imperfeitos, estamos lutando para diminuir as nossas imperfeições, né? Mas santidade não, mas equilíbrio sim. Né? Equilíbrio e responsabilidade. Isso, levar a sério aquilo que você propôs. Isso, equilíbrio. E como é que nós vamos conseguir ter equilíbrio? Estudando, se esforçando, agindo. Porque, mais uma vez, aqui é a boa vontade que prevalece, né? Se a gente não tiver a boa vontade, a gente não sai para nada. Não sai para estudar, não sai para ir numa reunião doutrinária, não fica só, assim, não, eu vou lá no dia da reunião mediúnica que já está de bom tamanho. Já fiz a minha obrigação. Mas não vai, não fez a obrigação.
não fez. A gente pode ter certeza que não fez. Se a gente não estudar, não participar de uma reunião, não se melhorar, intimar, a nossa reforma íntima moral, é isso aqui que pede. A nossa reforma íntima, né? E onde que está, onde que nós achamos essa transformação? Então, onde que é? Dentro do Evangelho. É. Porque o médio sem Evangelho é a mesma coisa que um carro sem freio na ladeira. É um carro. Sem gasolina. André Luiz fala muito isso. Porque o Evangelho é a moral de Jesus. Isso. E ali é que está todo o aprendizado importante para a educação dos nossos sentimentos. Onde a gente trabalha em cima e a irmãs, o fogo, trabalha em cima do sentimento. Porque tudo que move o ser é o sentimento. É por isso que nós estamos num degrau a mais. A gente era só sensação. Primeiro instinto, depois emoções e sensação. Depois que nós conseguimos o sentimento. Então nós não podemos nos esquecer disso, né? O tanto que é importante cada vez mais desenvolver a área do sentimento, né? Porque está lá, ó, como se conhece um verdadeiro cristão? Pela sua transformação. E pelos esforços que fazem para vencer as suas más tendências. Isso mesmo. Então, é essa parte. Nós vamos achar isso aí só dentro do Evangelho. Certo. E nós sabemos assim que se a gente for vigilante, não somos santos, mas somos responsáveis, vigilantes, procuramos levar todas as coisas com responsabilidade, nós vamos cada vez mais tendo concurso dos bons espíritos sobre nós. E não é só na reunião, é no nosso lar. Eu sempre falo assim, que quando eu pego uma responsabilidade, eu tenho muitas falhas, mas quando eu pego uma responsabilidade, às vezes a minha filha fala assim, mãe, nossa senhora, você vai no centro de mais dar conta. Então eu falo, e quando eu pego uma responsabilidade, eu gosto de sempre cumprir com a minha responsabilidade. Ela fala, mas você já sabe, por que você vai? Você já estudou, quanto tempo você estuda? Eu falo, já sei. Mesmo que eu soubesse, cada reunião que a gente vai, uma reunião doutrinária que a gente vai, quantas vibrações positivas a gente recebe. Quanta coisa o nosso lar se livra porque a gente veio de uma reunião. Não é isso, gente? Não é verdade? E a gente leva esse equilíbrio para casa, né? A evolução é infinita, o progresso é constante. Então, todo dia que nós vamos assistir uma palestra, participar de uma reunião doutrinária, nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Verdade. Não existe uma reunião igual a outra. Tem sempre um motivo novo, sempre uma explicação nova, sempre um despertar novo. Mesmo se nós lermos, cada um de nós, pegar o Evangelho, ler um item, hoje, a gente lê, interpreta de uma maneira. Amanhã, a gente lê aquele mesmo item, a gente já interpreta de uma outra maneira. Porque amanhã a sua necessidade não é a mesma necessidade de hoje. É isso. Então são ali uma vírgula, uma palavra que muda o sentido, que muda o conselho, a orientação para a nossa necessidade atual. Certo. Porque a nossa vida, ela está contida ali. E uma coisa também que a gente fala assim, que principalmente o médium iniciante deve ter, é sobre evocação. Na nossa nem existe isso, na reunião nossa, ainda que agora é pronto-socorro, de socorro, nós não evocamos espírito nenhum, a não ser os bons espíritos que estejam conosco para nos orientar e nos ajudar, né? Aí sim. Mas principalmente, ele fala, isso para todos os médiuns, que não se deve evocar espíritos de parentes, de amigos, para ajudar na reunião, para estar presente na reunião, porque muitas vezes eles estão presentes e não têm condições de se manifestarem, né? E então nós não podemos fazer isso, nós não temos nenhum direito de fazer isso, de ficar evocando espíritos de parentes, porque eles talvez não tenham condições ainda de estar conosco. E quando vem parente é só choradeira. Aí chora. É por causa da emoção. Aí não aprende mais, e é verdade. E às vezes fica tão
tão emocionado e não é parente nada. Às vezes pode ser um brincalhão. Que veio porque você queria evocar, você evocou, né? Ele veio. Pode ser um brincalhão, pode ser que às vezes gozar até com coitadinho, gozar com médio mesmo, se passando por um de querida. O Chico Xavier falava sempre, né, que o telefone deve tocar sempre. De lá para cá, e não daqui para lá. Então esse negócio de evocar. Quando eu vou até em palestra, e que o orador que fica falando, não assim, fulano está aqui, eu já não confio mais nele, eu já não quero nem ouvir mais a palestra dele. Porque eu penso assim, ele está pondo o espírito ao seu dispor. E nós sabemos que não é assim. Nós temos sim, todo mundo tem um mentor espiritual, todos têm um mentor, todo centro espírita, ele tem um mentor espiritual da casa, mas ele está à disposição? Não. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Então, muito mais importante que a evocação é o recolhimento, o desejo ardente de auxiliar. E o grupo mediúnico, ele tem que ser coeso, harmônico. Por isso que é muito importante o coelho, né? Porque ele vai fazendo isso mesmo, a formação. Uma vez a Sueli falou, e eu também participei do coelho, eu vi isso. Nós começamos em 140, quando eu comecei o coelho. Terminou 20, Sueli. E hoje nós estamos em 10 ou 12. Quantos? 10. 10. Então a gente vê assim, não vamos falar que são os melhores que ficam, não. São os pelo menos que demonstram boa vontade. Os mais compromissados. Os mais compromissados. Porque os mais necessitados. E é uma peneira natural. Dos 140, 50 ou 40 teria condições de trabalhar, de frequentar, mas muitos desistem por problemas que ainda não nos cabe julgar, né? Então, pensar nisso mesmo. E esse capítulo fala muito mais assim, sobre a psicografia. Ele fala como que começa a psicografia, mas nós estudamos isso muito no Coelho, né? Como que se dá. De primeiro teve aqueles processos da mesa, mas já hoje não se existe mais isso. Hoje já é o lápis mesmo, ou a caneta, né? E que é uma coisa natural. E que o médico, quando ele sentir, por exemplo, psicografia, quando ele falou assim, que ele não sabe se é meu ou se não é, mesmo na psicografia ele não sabe se está sendo intuição ou se é, principalmente se não for mecânico. Porque o mecânico, o espírito, toma a mão do médico. Mas quando não é que é intuitivo, que aí ele está falando, e aí não é nem é psicografia, é intuição. Aí ele vai escrever, no ritmo dele. Aí é o intuitivo. Agora a psicografia é mais no caso do mecânico, que o espírito toma a mão do médico. A psicografia hoje também, ela está, assim, não é só mais o lápis e a caneta, né? Hoje é o próprio computador, né? Mas já usa o computador? Esses dias eu estava vendo com o Baceto, por exemplo, ele usa o computador, o Carlos Baceto. Já? Na mediunidade? Ele já psicografa, assim, já os livros, Os espíritos já vê, bom, sinceramente... Não, o Baceto, né? Então, por exemplo, ele está recebendo o doutor Inácio. Eu já me questionei se o Divaldo acontece isso. Eu não sei se acontece. Você sabe, então, Carlos? O quê? Se o Divaldo Pereira Franco já recebe assim, psicografia, ou, no caso, psicofonia, através do computador. Não seria mais psicofonia? Deve ser Não, sábio, o que o Toninho está falando, que ele vai descrever, ele vai dizer. Não, mas será que não seria psicofonia? O Divaldo falou na palestra, assim, no outro dia, que ele estava editando livro lá, e ele falou assim que, professor, mas eu não mexi em nada, isso aqui apagou tudo, sumiu isso aqui, né, tudo, né, o que eu fiz aqui, né, apagou, ele mexeu lá, aí ele, na hora que ele viu assim, né, estava entrando um espírito amigo, ele falou o nome, eu não lembro, aí ele falou assim, volta, aperta a tecla assim, ele apertou lá, voltou. Então o Divaldo estava assim, falou assim, mas como é que é esse negócio? Você desencarnou há tanto tempo, naquela época não tinha computador, como é que você sabe? Eu falei, Divaldo, primeiro é no plano espiritual. Eu ganhei estudar os dois lados, né? Mas será Ele que... também usava a máquina. Então, mas será que Não, batia a máquina. mas seria, não seria, no caso, mais a psicofonia? Não, mas Não, mas é bom. mesmo.
A gente tem que estudar mais. Isso é bom questionar, porque a gente tem que até estudar mais. Porque eu sempre pensei no computador como psicofonia. O espírito fala, intui e ele vai escrevendo. É intuição. Então, intuição, mas não psicografia. Mas é só muda o jeito de escrever, mas Não, é mas mesmo. eu não sei. Eu É uma não dúvida ouvi, sua. sinceramente, é uma dúvida minha. Ele falou que Bacelli. Eu também não. Agora, Não, mas mas o aí- Bacelli fala psicografia ou psicofonia? Porque o negócio é mental. Então, O processo é o O mesmo. negócio é mental. O processo é o mesmo. Do jeito que ele. Entendeu? entendi. Eu acho que no computador vai ter mais rápido do que. Olha, nós estamos na era da tecnologia. Provavelmente isso deve acontecer. Porque da mesma maneira que funciona a mão, Mas lá escrevendo lá, vai no funcionar a mão para lá digitar, no- provavelmente. Mas primeiro, né? No próprio livro, lá, no próprio filme lá É isso que eu ia do falar. Nosso Lar, É né? isso que eu ia falar. Deram a opção para o André Luiz escrever ou bater no computador. Ele quis lá, né? Tinha como Lá no plano espiritual. Não, como ele falou, é de lá para. Progresso é lá primeiro, depois que chega na Aí, terra. eu acho que tem um livro, tem. Então, mas isso é o dinheiro. Eu acho que de lá ele Mas naquela época pode ser que o André Luiz quis escrever, porque aqui não tinha computador ainda. Mas então, para terminar, gente, eu vou falar isso, ó. Eu não tinha, Então, para terminar, eu vou falar só terminar no livro da Sueli, ela fala assim: vigilância e oração são fatores muito importantes para que o médium não caia na dependência dos maus espíritos e para que possa ajudar aqueles que dele necessitam. Então, termino por aqui. Olha minha coleguinha. Falando da mudança de caligrafia. É um fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes e o espírito que se comunica, né? E o mais notável é a mesma caligrafia se repete quando é o mesmo espírito que está dando comunicação, porque a caligrafia dele vai estar sendo representada ali. Se mudou o espírito comunicante, automaticamente vai mudar a caligrafia. E isso com o médium mecânico e semimecânico. Agora, com o médium intuitivo, não acontece a mesma coisa, né? Porque o espírito apenas passa o pensamento dele. E aí o médium intuitivo vai escrever de acordo com a intuição que ele for interpretando, que ele for recebendo, né? Mas nem, uma dúvida minha, aí eu esqueci de poder dar um responder, eu vou me mudar. Nem todos os médiums mecânicos também, os espíritos, assim, todos os espíritos se manifestam com a caligrafia deles, ou pode ser do médium também, mecânico. Uma pergunta que eu faço. Uma situação, eu não lembro qual a situação que é, não. Mas existe uma situação do médium idêntica. Que comprova e É idêntico. Entendi. Mas eu não lembro qual situação que é essa. Então, mas não tem que ser necessariamente muda, é isso que não é isso, né? Porque mesmo no médium mecânico, ele tem uma parte dele também. Não é automaticamente só mecânico. Deve ser assim, quando você tem Não necessidade de comprovação, aí a caligrafia é do espírito. Principalmente assinatura. Certo. Principalmente assinatura. Isso que eu já vi que os alunos. Legista já fizeram. A legista. Isso. Tá certo. Entendi. Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova absolutamente contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos. Não, respondeu. Mas decorre uma aptidão especial de que os médios mais decisivamente mecânicos nem sempre estão dotados. Designamos os que a possuem por médios polígrafos. Os polígrafos que é idêntico, é do espírito. Essa situação. Isso. É uma mediunidade muito rara, né? Bom, agora, o item sobre a perda e suspensão de mediunidade. Isso pode ocorrer, a faculdade mediúnica está sujeita a ter, por exemplo, uma interrupção, né? Mas pode ficar suspensa temporariamente, mas volta a ter, o médico volta a dar a possibilidade depois de determinado tempo.
E aí é tudo pergunta e resposta. Aí eu elaborei as questões. Aí você fala assim, como tem pouca gente, pega um de cada cor. Ah, sim. Entendeu? Cada pessoa pega 2 de cor diferente. Pega 2 de cor diferente. É. São questões. Então, sabe? Não, tem questão e resposta. Está misturado. Tem questão e resposta, tá misturado. Não, dá umas. É outra cor. Isso, da outra cor, velho. Aí depois a gente lê a questão. Aí quem lê a questão pode falar a sua interpretação, se entendeu. Se entendeu, o outro vai ter resposta para completar. Porque aqui é só pergunta e resposta. Resposta é só Mudar o assunto. Só uma bunda, né? Eu participo. Você vai pegar um também, né, Trocar? Então, Vai pegar um amarelinho e um verdinho. Você vai Olha as 2 respostas. determinar Não, não. cada uma escolher. Você vai pegar. Mas já não é uma psicografia assim direta. É uma. É a intuição. Eu não Isso, vai contei. nós vamos passo para uma leitura do Evangelho, que é uma leitura no ar. Só que eu percebo que cada pessoa que você está ali é diferente mesmo. E isso realmente vem de intuições. Pode ser de espírito diferente. Não Não é o mesmo espírito que que fica. Por isso que olha, eu vou falar. Então é pior ainda, aí volta, melhor. porque não é o mesmo espírito que está Duas ajudando. coisas. Tem que pegar duas. Não é só azul, não. Não tem volta. Ainda vai sobrar, hein? Bom, eu fui com 2, você ficou com 2. Pronto, eu resumi que eu com 3. Você pegou 3? Aí eu resumi que eu com 3. Pronto. Gente, essa outra parte nós vamos fazer bem rapidinho, porque É. o nosso horário ali já está. Essa pergunta Começa pelo 1 e lê o 1. É a questão. Quem está com a questão 1? Questão. Ah, não, questão não, tô com a resposta. Os médios podem perder sua faculdade? Ah, então agora, peraí, a Silvana, aquela que vai responder, não é? Você pode responder e ela completar. Ela Você vai pode completar. falar, sim. Eu fico falando que pode, né, perder. Então, isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Questão 2. Quem está falando? 2. A causa da perda da legibilidade seria o esgotamento do fluido? Resposta número 2. Qualquer que seja a faculdade do médico, ele não tem poder nem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir dele. Alguém tiver alguma dúvida, a gente volta, né? E tira a dúvida. Se não tiver, a gente vai. Questão 3. A 3. Qual a causa do abandono do médico pelos espíritos? Quer ver? O uso que ele faz da mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos bons. Podemos abandoná-lo quando ele a emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas. Ele quer tirar proveito, né, da mediunidade. E quando se recusa a transmitir as nossas palavras ou a colaborar na produção dos fenômenos para os encarnados
que apelam a ele ou que precisam ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos, nem aproveita as instruções e os conselhos que lhe dá, afasta-se e vai procurar um protegido mais digno. Bem claro, né? Quer dizer, se ele não tiver de acordo com as finalidades reais da mediunidade, se ele não estiver usando ela convenientemente, né? Se ele estiver abusando, se ele estiver com muita vaidade, aí isso aí pode ser um impedimento para que ele continue com a mediunidade. A gente lê nos livros. Porque a mediunidade ela não é tirada, ela só não é dada. É o espírito. Tem alguns livros do Manuel Filomeno que mostram isso daí, né? O médium era um médium de cura e ele começou a explorar e tal. Aí já não era, às vezes não tinha nem espírito mais ali com ele estava, o espírito já tinha passado e ele estava lá. Fazendo cura. Quatro, Sou eu. A questão é a pergunta. Então, aqui fala: o espírito que se afasta não pode ser substituído, afirmando. E nesse caso, se poderia compreender a suspensão da faculdade? Sou eu. Não faltam espíritos que desejam, acima de tudo, comunicar-se e estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Mas quando este é um espírito bom, pode ter se afastado momentaneamente, privando-o por algum tempo de toda a comunicação, para que isso lhe sirva de lição e lhe prove que a sua faculdade não depende dele, e por isso mesmo não lhe deve servir para se envaidecer. Essa privação momentânea tem ainda o fim de provar ao médium que ele escreve sob influência de outro, pois de outro modo não haveria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição, demonstrando às vezes a solicitude do espírito pelo médium a quem se afeiçoou e ao qual deseja proporcionar um repouso que julga necessário. Nesse caso, ele não permite que outros espíritos o substituam. No caso de doença também tem suspensão, né? Alguém vai responder? Não, de resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição, demonstrando às vezes a solicitude do espírito pelo médium a quem se afeiçoou e ao qual deseja proporcionar um repouso que julga necessário. Às vezes o médium se encontra assim, debilitado. Então os espíritos se afastam dele, ele tem vontade de trabalhar, ele continua indo na reunião, mas os espíritos querem dar eu entendi assim, dá um tempo para ele se recuperar, não é? Cinco, né? Mas existem médios
de muito merecimento, moralmente falando, que não sente nenhuma necessidade de repouso e fica muito contraído com a interrupção, cujo objetivo não compreende. Serve para experimentar-lhes a paciência e avaliar a sua perseverança. É por isso que os espíritos geralmente não marcam o fim da suspensão, pois querem ver se o médium desanima. Muitas vezes também é para lhe deixar tempo de meditar sobre as instruções que lhe deram. É por essa meditação que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos considerar, assim, os que, na verdade, são simples amadores em comunicações. Tem sempre um motivo. 6. E aquele que é médium e às vezes abandona? Ele mesmo. Ele perde a mediunidade. Não, Não, perder não perde, porque o canal está aberto. É natural, né? É uma coisa natural, ele não perde. Mas ele pode sofrer grandes pressões. Né? Ele vai passar apertado. talvez até mentalmente. Assim como os que são médios, mas não faz nenhum trabalho. Porque é Mais muito caso. obsidiado. Não teriam conhecimento, não faziam nenhum trabalho. Aí ser levado, Se necessidade dos ser médicos- encaminhado, ser levado, ser empurrado, e aí você acaba indo chegando lá. e os médicos Então, não- você sofre alguma mais consequência. Se obsidiados. você, vamos supor, eu tinha mediunidade, mas eu não tinha conhecimento. Né? Então, você ouvia falar de tudo. Não, às vezes tem gente que estuda, fez COEM, chegou a frequentar, E abandona. abandona. Mas eu acho que acontece a mesma coisa. E era médio bom. A pessoa acha que vai sofrer a consequência Eles disso. são mais obsediados, no caso. É, ele vai ficar exposto, né? Porque estando no trabalho, Ele tá- ele tem proteção. Tem proteção, porque tem hora para aquele trabalho, para a comunicação acontecer, né? Agora, ele não estando no trabalho, chega um ponto que se extrapola e perde o equilíbrio, eu acho. Né? Do mesmo jeito, quando a pessoa não participava antes, eu sofria o desequilíbrio, só não sabia o que era, o que acontecia comigo. Mas eu acho que a mesma coisa acontece mesmo. Ele estudou, ele foi, ele frequentou, parou. Ele vai ter uma consequência, ele vai ter alguma perturbação, um incômodo, vai preparar alguma coisa. Que vai dar, é uma forma de estar chamando, né? Para voltar para o trabalho. Não vai cessar isso dele, eu acho. Antônio, eu conheço uma pessoa, uma senhora, hoje deve estar aí com uns 80 anos. Ela disse que, vamos dizer, são uns 20 anos atrás, ela foi espírita e era médium na época. Né? Então ela deixou, disse que isso atrapalhava a vida dela, ela achou que atrapalhava a vida dela, desequilibrava ela e tudo. E deixou, e hoje ela é evangélica. Mas as coisas que ela fala hoje, depois de 20 anos, a gente vê que a mediunidade dela ainda está do mesmo jeitinho, sabe? Acontece Ela a sente mesma a coisa. influência do mesmo jeito. jeito. Ela fala coisas que a gente vê que tem a ver com a mediunidade. Mas, Não acabou. mas E lá na igreja eles prometeram que ia tirar tudo, quando ela foi para a igreja, ia tirar tudo, ia livrar ela, mas fala assim, né? Livrar ela dessa situação, mas não aconteceu nada disso. Tá do mesmo jeito, nós podemos pensar que ele não está exercendo a mediunidade. Mas a mediunidade é contínua. A mediunidade ela não está só aqui no centro espírita, dentro das reuniões mediúnicas. Ele está por toda parte. Então, se ele não exerce a mediunidade, vamos supor, aqui, dentro da reunião mediúnica, mas ele exerce a mediunidade em casa, ele exerce a mediunidade na via pública, no serviço, né? Então, a mediunidade em si, né, igual nós temos consciência que nós precisamos de vinho, nós já temos, né, esse meio, esse veículo de comunicação que é aqui, nós viemos. Aquele que às vezes não aceita ainda, aquele que ainda trabalha de uma outra forma, mas continua trabalhando, a mediunidade dele está continuando, né? Mas ela parou a mediunidade, mas os espíritos não pararam. Não pararam. Não pararam. Porque igual a Eunice disse, o mediunidade não é
da doutrina Não é espírita. privilégio. Não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade nem os médios. E também não é da religião espírita. Então, se é um processo natural, se todos nós somos iguais, né? São as faculdades iguais, então a mediunidade também é igual. Dizem aí, eu não sei, mas diz que o padre Marcelo Rosa diz que é um grande médico. Os dois Falou comigo. Ele já. Hã? Ele falou comigo. Já? Comigo. Só não falou meu nome. Ah, quer dizer, não tem, realmente não tem nenhuma. Ô, gente, vamos continuar? Assim, a gente vai ler, se for necessário, a gente para. Porque Eu acho que não vai dar tempo de ler. é, Não vai dar. é então necessário, a 6, é a 6 agora, né? É então necessário que o médico prossiga nas tentativas de escrever? Se o espírito o aconselhar, sim. Mas, se ele disse que se eles têm, deve obedecer. Agora, Sete. Ele teria um meio de abreviar a prova? Resposta. teria resignação e prece. Eu não vou falar o resto, porque o mais importante é esse. Ele tem que ser resignado e a prece. Questão 8. A suspensão implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De maneira alguma. O médium se acha na situação da pessoa que tivesse perdido a vista momentaneamente, mas não foi abandonado pelos amigos, embora não os veja. O médium pode e deve continuar a conversar pelo pensamento com os espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações por meio material, com certos espíritos, não o priva das comunicações mentais. 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre é uma censura dos espíritos? Não, sem dúvida. Pois pode ser uma demonstração de benevolência. Foi explicado. 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura na interrupção? Que interrogue a sua consciência e pergunte a si mesmo que uso tem feito da sua faculdade, que bem disso tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que lhe deram e terá a resposta. 11. O médium impedido de escrever não pode recorrer a outro? Isso depende da causa de interrupção. Essa é quase sempre a necessidade de nos deixar tempo para a meditação, após os conselhos que vos foram dados, a fim de não vos deixar acostumado a nada fazer sem nós. Nesse caso, ele não encontrará o que procura com outro médium, e isso tem ainda um fim, que é o de provar a independência dos espíritos, que não podeis fazer agir à vossa vontade. É também por essa razão que os que não são médios nem sempre obtêm todas as comunicações que desejam. Com que fim a providência dotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? É uma missão de que as encarregou e de que elas se sentem felizes. São intérpretes entre os homens, entre os espíritos e os homens. 13. Mas há médiuns que só empregam a sua faculdade com má vontade? São médicos imperfeitos, não sabem o valor da graça que lhe foi concedida. 14. Se for uma missão, por que não se apresenta como privilégio dos homens de bem, sendo dada a pessoas que não merecem nenhuma consideração e que podem abusar dela? Precisamente porque essas pessoas necessitam dela para se aperfeiçoarem e para que tenha a possibilidade de receber bons ensinamentos. Se não os aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não falava de preferência aos pecadores, dizendo que é preciso dar aos que têm? Aos que não têm. Aos que não têm? 15.
As pessoas que têm grande desejo de escrever como médios e não conseguem, podem chegar a conclusões negativas contra si mesmas, no tocante à boa vontade dos espíritos para com elas? Resposta daqui. Não, porque Deus pode haver-lhes recusado essa faculdade, como pode haver-lhes recusado o dom da poesia ou da música. Mas, se não gozam desses favores, podem gozar de outros. Como o homem pode aperfeiçoar-se pelo ensinamento dos espíritos quando não tem, seja por intermédio ou de outros médios, a possibilidade de receber esse ensino direto? Não tem ele os livros, como os cristãos têm no Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, os cristãos não precisam ter ouvido as palavras da própria boca do Mestre. Bem claro. 16. Já acabou, né? 16 é o 16. Então, gente, então nós vamos encerrando, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Beth, mas eu está aqui. Quem quer as perguntas? Eu só queria colocar um negócio assim, a respeito do que o senhor Antônio falou. Eu estava pensando aqui na minha mãe, porque o senhor Antônio falou assim, quando o médium abandona por ele, né? A minha mãe, quando a gente era pequeno, eu lembro assim, que eu devia ter lá meus 8 anos de idade por aí, a minha mãe era médium psicografava. Ela frequentava no centro espírita lá em Viraci e tal. E com o passar do tempo, assim, ela, não sei se por causa dos filhos, que a gente era 4 crianças lá pequenas, tudo, ela pegou, largou mas como se diz assim, eu acho que se a pessoa escolhe o caminho do bem, eu acho que não tem influência nenhuma negativa. Se a pessoa larga e trilha um caminho errado, aí eu acho que as consequências têm. Mas foi isso que o Zé Walter Mendes falou naquela hora, porque a mediunidade não se exerce só no centro espírita. E a mediunidade também não é só o principal para a gente consolar mesmo, para ajudar os espíritos sofredores. Mas a mediunidade se faz no lar, em muitos lugares. Então, às vezes, sua mãe deixou de ser uma médium ostensiva, mas continuou médium dentro do lar dela. Isso. Eu acredito, sim. Médium no lar. Hein? No lar. Isso, médium no lar. Eu acredito, sim, também. Ela só terá consequências se ela for mal usada. E se, por exemplo, se minha mãe tivesse desvio de conduta, essas coisas, talvez ele ia complicar a vida dela, para desviar também, né? A mediunidade, na doutrina espírita, a gente tem esse privilégio de ser esclarecido dessa forma. Mas, quem estão em outras religiões, eles são, a mediunidade é exercida em forma diferente, mas se for ver o sentido é o mesmo. É a transformação moral da pessoa. Por exemplo, os evangélicos, a pessoa quando se vai batizar, ela tem que ter uma postura de quase que 100% de mudança do que ele era. A partir do momento que ele batizou, ele jamais pode fazer aquilo que ele fazia. Então, é uma forma assim, de estar exercitando a mediunidade com a sua transformação moral, né? Em lugares diferentes. Porque se fosse assim, os médios que não eram espíritas sofreram muito, não era por aí, né? A minha filha foi numa médica biomédica e ela falou, conversando com ela, falou que ela era espírita e ela falou que ela era católica e ela era médium. Até a Prince achou assim, ó, ela é católica e falou que é médium. Eu falei, Prince, mas é normal, né? É espiritual. Gente, nós vamos encerrando, porque nosso horário já está um pouco elevado, né? Vamos pedir os irmãos da festa, não é? Nós só temos que agradecer ao nosso Pai de amor, ao nosso irmão e Mestre Jesus, e aos Espíritos amigos que Deus confiou para estar junto de nós, para intuir a nossa reunião, para que nós possamos ter uma facilidade muito grande de entender esses ensinamentos
motivado para a nossa vida eterna. Obrigado, espíritos queridos e amigos. Obrigado ao patrono deste centro, o Sr. João Marcelino, que está sempre presente nas nossas reuniões, nos orientando nessas reuniões de estudo, porque ele foi sempre o exemplo através do estudo, e rogando sempre a paz de Deus para que ela continue caindo sobre todos nós. E nós, continuando preparando os nossos corações para receber a maior quantidade de paz. Em teu nome, Senhor, nós iniciamos esta reunião. Em teu nome, Mestre amado, pedimos permissão para encerrar. Em teu nome, Senhor.